Bom dia, meus queridos. Temos visto nos últimos dias que Deus é um ser transcendente. Assim sendo, Ele é superior a tudo. Ele é distinto e Ele é único. Vimos que Deus é espírito, é imaterial, é uma pessoa e é também invisível. Mas existem outras verdades que precisamos saber a respeito da natureza do nosso Deus e, dentre elas, quero destacar primeiramente o fato de que Ele é um ser eterno. Moisés afirmou no Salmo de número 90, nos versos 1 e 2, o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Notem bem o que Moisés afirmou com essas palavras. Ele disse que Deus não tem início. Ele é de eternidade a eternidade. Portanto, Deus existe desde há muito tempo. Segundo estes versos, quando é que Deus teve início? Na eternidade. Mas se alguém existe desde a eternidade, é porque não teve início. Em outras palavras, nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Mas não tente entender isso ou você ficará totalmente maluco. Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que não existisse e nunca haverá um tempo em que ele não exista. É muito importante entender que Deus é um ser eterno. Lembre-se do que ele disse a Moisés, abro aspas, eu sou o que sou, fecho aspas. O verbo ser é muito importante porque significa que Deus vive eternamente no tempo presente. Ele não tem passado e não tem futuro. Eu e você vivemos de hoje para amanhã, para o próximo mês, para o próximo ano. Deus é de eternidade a eternidade, sempre no tempo presente, sem passado e nem futuro. E o que significa isso? Significa que se Deus lhe falar a respeito de alguma coisa que vai acontecer amanhã, é melhor acreditar, porque ele já esteve lá e voltou. Outra verdade a respeito de Deus é que ele também é independente. Tendo em vista que Deus é eterno, resta claro que ele é independente, ou melhor dizendo, autossuficiente. Tudo que foi criado depende de alguma coisa externa para existir. Mas Deus não precisa de nada para existir, pois ele não foi criado. Como já vimos, ele é um ser eterno. Por isso é que ele é autossuficiente. E em decorrência disto, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que Deus não precisa de nós. Ele não nos criou por causa de alguma necessidade ou falha da sua pessoa ou para compensar alguma coisa no seu ser. Quando a terra foi criada, Deus já existia desde a eternidade e ele era pleno. E já que ele existiu esse tempo todo, antes mesmo de toda a criação, incluindo o ser humano por perto, Deus não precisa de nada externo para ser quem é e ser completo. Ele é totalmente autossuficiente. Ele é totalmente completo em si mesmo. Já a boa notícia é que Deus nos criou para que pudéssemos participar do que ele está desfrutando. Ele nos criou para que pudéssemos desfrutar dele, da pessoa dele, beneficiarmos-nos dele e participarmos do seu mundo, da sua criação, mas não para preenchermos algum tipo de vazio existencial da parte dele. Deus não precisa do homem, mas por seu amor nos chama para junto de si. E para encerrarmos essa reflexão de hoje, destaco o fato de que Deus é um ser imutável. Ser imutável significa não ser sujeito a mudanças, a variações. Tiago, ao escrever o seu livro, no verso 17 do capítulo 1, assim afirmou:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meu querido, minha querida, Deus é imutável em sua pessoa. Deus não pode e não vai mudar. E isso o torna diferente de toda a criação. Se nós invocarmos a segunda lei da termodinâmica, nós veremos que ela diz que em toda transformação de energia acontece uma incrível perda, de modo que essa energia não estará mais disponível no mesmo grau para uma utilização futura. Em outras palavras, as pessoas mudam, as estações mudam, o tempo muda, a natureza muda. Mas Deus não muda, nem mesmo a sua palavra muda. O escritor do livro aos Hebreus, no verso 8, no capítulo 13, assim afirmou, abro aspas, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Fecho aspas. Já o autor do Salmo de número 119, no verso 89, disse o seguinte, abro aspas, ó Senhor, a tua palavra é eterna e ela está firmada no céu. Fecho aspas. Portanto, meu querido, minha querida, lembre-se, Deus é também eterno, autossuficiente e imutável. Isto nos dá a plena garantia de que Ele jamais nos faltará, que Ele suprirá todas as nossas necessidades e jamais mudará qualquer coisa no seu caráter santo, justo e compassivo. Porque Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Pense sobre isto. Vamos orar? Deus amado, Deus de amor, obrigado porque nessa manhã consideramos a respeito de mais 3 aspectos da tua natureza. O fato do Senhor ser eterno, autossuficiente e imutável. Isso nos dá uma garantia tremenda, Senhor Deus, de que o Senhor não é um ser carente, que precisa de qualquer coisa para sobreviver e por isso está buscando compensações. Também nos mostra que o Senhor existe antes mesmo de todo o universo ser criado. Ou seja, o Senhor não precisa de nada que exista para poder existir. O Senhor é pleno na sua própria pessoa. E também o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então nós podemos confiar em Ti. E quando o Senhor nos diz que nós podemos nos achegar até Ti, nós podemos fazer isso porque o Senhor não vai mudar de ideia. Quando o Senhor nos garante que todo aquele que vier até o Senhor jamais se lançará fora, o Senhor não vai mudar de ideia. Quando o Senhor nos oferece o Teu perdão, o Senhor não muda de ideia. Quando o Senhor nos estende a mão, o Senhor não muda de ideia, porque o Senhor não varia, o Senhor não tem mudanças de humor, de caráter, mudança alguma. Por isso nós bendizemos o Teu santo nome e podemos ficar seguros no fato de que o Senhor, que é eterno, autossuficiente e imutável, está conosco para nos suprir em todas as nossas necessidades. Por isso te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos e queremos dizer mais uma vez que nós te amamos, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado final de semana, na certeza de que o Deus eterno, autossuficiente e imutável te ama e cuida de você. Deus abençoe.